Mas vamos avançar, pessoal. O que eu estou trazendo aqui, ó? Breno Altman. Quem é que gosta do Breno Altman aí? Me diga aqui no chat, na caixa de comentários, quem gosta do Breno Altman. Quem não gosta também pode dizer ali, né? Breno Altman no Faixa Livre, tá, pessoal? Que é um programa que nós estamos retransmitindo aqui na Voz Trabalhadora, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. O Anderson Gomes ali, que é o entrevistador, o produtor do Faixa Livre. O Faixa Livre é um programa que tem 30 anos, tá, pessoal? 30 anos, um programa de muita tradição no cenário da repercussão das notícias políticas no Brasil e está aqui na Voz Trabalhadora agora, para nossa grande satisfação. Deixa eu pedir, antes de soltar o Breno aqui, tá, pessoal? Deixa eu pedir para vocês deixarem a curtida, curtam aí, deixa a curtida no vídeo e comentem no chat. Não sabe o que vai comentar? Deixa desde logo aqui, ó, a cidade que vocês estão assistindo. Isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? O que Breno Altman está fazendo aqui, pessoal? Breno Altman comenta o pacote de ajuste fiscal do governo Lula, que o Breno Altman está criticando por vários pontos. Vamos ver aqui, ó. Lula, diante da proposta e da pressão por um pacote com essas características draconianas, o presidente Lula disse negativo, não vai ter. Por isso que demorou muito tempo para sair a proposta do pacote, porque o presidente Lula funciona como um líbero atrás da zaga, né? Ou seja, ele tem que se proteger dentro do próprio governo em relação às pressões por medidas que, repito, a palavra de um líder histórico do PT, Zé Dirceu, que significariam assumir um programa neoliberal. Era disso que se tratava. O pacote fiscal que acabou sendo apresentado, Anderson, ele é híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele tem medidas que fazem recair o corte de gastos sobre os mais pobres, salário mínimo, BPC, abono salarial, e ele acena com um item importantíssimo do programa do presidente Lula, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com o aumento da tributação para aqueles que têm uma renda mensal acima de R$50.000. Então, o pacote ele apresenta esses dois elementos, mas não há simetria entre esses dois elementos, porque o pacote, os cortes de custos são imediatos, valem para 2025, por isso a emergência em votá-los. E a isenção para quem ganha até R$5.000, que é uma medida progressiva, importante, essa isenção e a tributação dos que ganham mais de R$50.000 por mês para compensar a perda de arrecadação com a isenção, essas medidas sequer foram apresentadas até agora ao parlamento, porque elas são para 2025, com validade em 2026. E não foi feito uma amarração. O que é uma amarração no parlamento? É assim, nós vamos votar nos cortes de gastos se for aprovada a isenção. É uma mão lava a outra. Não está negociado desse jeito. Está negociado como dois projetos paralelos. A aprovação do pacote fiscal não significa compromisso de ninguém com a aprovação da isenção do imposto de renda. Tá? Por isso que muita gente tem a impressão de que a proposta sobre imposto de renda teria sido, digamos assim, um mel na boca, para inglês ver, né? Para suavizar o pacote fiscal, porque não está amarrada a reforma da renda com o corte dos custos. E o corte dos custos está recaindo pesadamente sobre o salário mínimo. Que interessante, né, pessoal? Pelo que vocês estão vendo, né, esse vídeo foi gravado antes da votação lá no Congresso. E o que a gente viu, né? Foi feita a votação, o pacote de maldades com a classe trabalhadora foi aprovado, né, que foi a redução da base de incidência do abono salarial e a questão da diminuição do aumento real. O aumento real do salário mínimo continuará existindo, mas limitado a um teto de 2,5%, né, pessoal? Só esse ano, por exemplo, nós teríamos algo em torno de 6% de aumento do real do salário mínimo. Nós teríamos a inflação dos últimos dois, né? A inflação do último ano, né? 4,70, 4 e alguma coisa, acrescida de 6%.
Então, nós teríamos ali algo em torno de 10% de aumento e teremos 7%. Então, é óbvio que é uma redução do aumento do salário mínimo. Isso passou rapidamente ali, no regime de urgência, na Câmara dos Deputados e no Senado. E a parte boa do ajuste, como o Breno falou, que era o aumento da isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5 mil e a cobrança de impostos de quem ganha acima de R$50 mil e dos dividendos, inclusive, de empresas que hoje são isentos, né? Isso nem foi encaminhado ao Congresso ainda. Então, infelizmente, se confirmou, né? Exatamente isso que o Breno estava falando aqui. Isso. Dos 327 bilhões de reais que seriam cortados pelos cálculos do governo até 2030, 1/3 desse valor é por conta da desaceleração no aumento do salário mínimo. Eu tenho aí os números aí. Eu conversei com o Mauro Lopes, jornalista, aqui na segunda-feira, ele trouxe aqui para a gente esse quadro aí mostrando Sim. o percentual dos cortes, né? 33,6%, ou seja, 109,8 bilhões de reais a partir dos cortes, entre aspas, do salário mínimo. O salário vai crescer no máximo até o limite do arcabouço fiscal, 2,5%, o aumento real, não é isso, Breno? Vocês vejam bem aqui, né, pessoal, antes do Breno falar, o BPC caiu, né, pessoal? Então, nós estamos vendo ali que havia essa previsão aí de 12 bilhões de cortes do BPC Loas. Isso aí caiu totalmente, né? O BPC Loas tinha ali 3 previsões que eram extremamente nefastas, né? Aquela de considerar a renda de cônjuges que não moram na mesma casa, né? Essa caiu na Câmara dos Deputados já. A questão da consideração de outros benefícios previdenciários e de benefícios sociais, né, uma aposentadoria ou até um outro BPC Loas na renda familiar, né, da família para concessão do BPC, isso aí também caiu prontamente, e sobreviveu ali no Congresso a questão da deficiência leve, né, que seria excluída, né, da previsão. Só seria concedido o BPC Loas para pessoas com deficiência moderada ou grave. E isso aí o Lula vetou, né? Isso aí foi mantido no Congresso por uma questão de celeridade, porque se o Senado modificasse essa previsão, o projeto teria que voltar à Câmara dos Deputados, e aí haveria uma demora legislativa ali no trâmite. Então, o governo Lula fez um acordo ali para que fosse aprovada e o Lula vetaria essa medida, ele já vetou. Então, tudo que havia de maldades para o BPC Loas caiu, ou no Congresso, ou com esse veto do Lula. Então, esses 12 milhões estão fora ali do pacote, tá, pessoal? O restante sobrou, e aqui o que eu queria fazer um registro seguinte, né, pessoal? Estamos prevendo aí, em 6 anos, uma economia de 156 milhões, né? Que já caiu retirando o BPC Loas, para 144 bilhões, tá? Se a gente pensar na taxa de juros, né, pessoal, que hoje está em 12%, se ela cair para 9%, a gente faz essa economia de 156 bilhões, porque é bom a gente lembrar que cada 1% de taxa de juros são 55 bilhões que o governo tem que gastar mais para o serviço da dívida pública, para o pagamento da famosa Bolsa Banqueiro, tá, pessoal? Então, se a gente tira, os juros caem de 12% para 9%, a gente economiza esses 150 bilhões em um ano, só em 2025, por exemplo. E aí, em 6 anos, a gente vai economizar quase 1 trilhão. Se a taxa fosse mantida em 9%, gente. Imagina se a taxa cai para 5%, 6%, como ela deveria cair. Então, aqui, eu vou adiantar aqui, o Breno vai falar disso na sequência, que foi a grande perda política que o Lula sofreu ao enviar esse pacote de cortes fiscais ao Congresso, se envolvendo numa medida de cortes no BPC que foi extremamente perversa para a imagem do governo Lula, um governo que atacou o BPC, fica essa imagem, embora isso tudo tenha caído,
A imagem da tentativa do governo Lula de prejudicar a concessão do BPC-Loas, ela fica, gente. Não tem como retirar. Isso é quase que um carimbo na testa do governo Lula, do Haddad. A questão da redução do salário mínimo, gente, traz um prejuízo extremo para os trabalhadores. Ah, Portinho, mas vai continuar tendo aumento real que no governo Bolsonaro não tinha. Sim, vai. Vai, isso é fato. Mesmo com essa redução do aumento real do salário mínimo, o governo Lula continuará a ser muito melhor do que foram Temer e do que foram Bolsonaro em relação ao salário mínimo. Mas é evidente que a gente tem uma redução, gente. Olha ali, são 109 bilhões que deixarão de ir para os trabalhadores e ficarão nos cofres da União para pagar juro para banqueiro. Então, o prejuízo político do governo também é muito grande com esse corte, com esse ajuste fiscal. Isso é inegável. Isso, se você somar com os outros benefícios sociais, BPC e abono e Bolsa Família, de acordo com o próprio planejamento do governo, isso dá praticamente metade dos cortes de custos são sobre os setores mais pobres da classe trabalhadora. Uhum. E se você a isso somar ainda a operação do Fundeb, que também está aqui nessa tabela... Isso passa de 60%, né? Está em cima dos trabalhadores, em cima dos mais pobres. Né? É uma política, do ponto de vista social, é injusto, do ponto de vista econômico, é perigosíssimo, porque isso vai retardar o crescimento da demanda nos setores populares. Isso tem efeito na demanda. Né? Ou seja, a demanda que está puxando o PIB. A demanda dos setores populares tem um peso importante no PIB. Porque é aquela coisa, né? Quando você aumenta a renda dos mais ricos, ela vira poupança. Uhum. Quando você aumenta a renda dos mais pobres, ela vira consumo. Exato. Tá? Uma pessoa que ganha 50 mil, se ela passa a ganhar 60 mil, tá bem, ela pode comprar algum bem luxuoso, ela pode fazer uma viagem de férias mais requintada, mas a tendência é que ela pegue boa parte do aumento e aplique, né? Aplique ali num fundo, numa poupança, no que for, não é? e não se transforma em consumo. O mais pobre, não. Quando você aumenta a renda em R$100, uma pessoa mais pobre, esses R$100 vão virar comida. Vão virar roupa para os filhos, vão virar... Né? Você vai ter consumo. Então, é perigoso para a economia, a médio e longo prazo. Não imediatamente, talvez, mas a médio e longo prazo, você está fazendo refluir o crescimento da demanda. E, politicamente, eu acho que é uma coisa inexplicável, porque é um tiro no pé. Porque de onde vem a popularidade do presidente Lula? De onde vem os votos do presidente Lula? De onde vem, hoje, a base social da esquerda brasileira? Dos mais pobres. Então, você orienta o teu programa de corte de gastos para cima dos mais pobres? Para cima da sua base social? Eu fico um pouco surpreso, o Anderson, porque eu não conheço na história brasileira, talvez a exceção seja o Getúlio, político mais sensível e hábil do que o presidente Lula, não é? O presidente Lula é aquele cidadão que literalmente dá nó em pingo d'água. Ele tem uma percepção para as coisas que acontecem no país, especialmente para as coisas que acontecem na classe trabalhadora, que nenhum político jamais teve na história do país. Uhum. Tá? Ele consegue ver o que muita gente nem pensa que existe. E ele está atirando contra a base social dele. Isso. Ou tem algum truque, alguma mágica, alguma percepção que cérebros muito mais modestos como o meu não conseguem perceber, ou o presidente Lula está jogando no risco. Está jogando no risco, porque permite a direita e até a extrema-direita, como está acontecendo no parlamento, fazerem o discurso que o governo Lula prejudica os pobres. Você não viu ali União Brasil contra a mudança do BPC? Nós vamos ter a direita, setores da direita e da extrema-direita, que são ligados ao capital financeiro, é pura demagogia, mas você abre um flanco para desgastar o presidente Lula lá
nos andares de baixo da sociedade brasileira. Abriu o flanco, eles se lambuzaram no Congresso, né? O pessoal da direita ali. E, inclusive, devemos a ele a reprovação das mudanças do BPC, né? E isso caiu muito mal. A gente gravou aqui 2 vídeos falando do BPC Loas, e os comentários que a gente leu ali demonstram que como não poderia deixar de ser, né? E isso ficará tatuado no governo Lula, essa tentativa aí de prejudicar a concessão do BPC Loas. Isso é inevitável, né? E aí o Breno Altman falou ali, né? Será que tem alguma coisa aí por trás que a gente não está reconhecendo? Ele reconhece, ele diz que o Lula é o cara mais com faro mais aguçado politicamente, né? E aqui eu quero, né? A gente começou o vídeo aqui, o programa, o Visão Trabalhadora, falando do Ciro Gomes, né? Ciro Gomes não amarra a chuteira do Lula, né, gente? Não amarra a chuteira do Lula. E eu me associo ao Breno. O Lula é o político brasileiro com a maior habilidade de tato político, de estratégia política, né, de compreensão ali dos limites da classe trabalhadora, né? E o que eu acho que pode acontecer, pessoal? Eu acho que o que pode vir a acontecer é no ano que vem o governo Lula encaminhar aí um projeto ao Congresso fazendo uma nova modificação nessa previsão do salário mínimo aí. E como 2026 já será um ano eleitoral, eu acho sim que isso aí pode ser feito um novo desenho aí e a gente voltar a ter um crescimento do salário mínimo mais adequado, né? Mais adequado e superando este limite aí de 2,5% do arcabouço fiscal, né? Aliás, a gente precisa superar esse arcabouço fiscal no Brasil, né, pessoal? Porque essa é uma das grandes críticas que a gente tem que fazer ao ministro Haddad e ao governo Lula, né, de manter essa âncora fiscal aí extremamente prejudicial à nossa economia, esse déficit zero aí que não traz nenhuma contribuição para o Brasil. Ah, Portinho, mas tu é contra ter as contas equilibradas. Gente, a gente precisa trabalhar com déficit para ter recursos para investir em infraestrutura, investir na industrialização do país. Sempre que vem esse papo de déficit, eu peço que as pessoas examinem, pesquisem como é que funciona nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, no Canadá, no Reino Unido, na Austrália, todos esses países, pessoal, na China, todos esses países trabalham com déficits fiscais. Todos. E são os déficits fiscais que permitem com que esses países desenvolvam as suas economias. Pesquisem isso, gente. Pesquisem isso. O déficit zero, ele só ajuda a afundar mais ainda a economia do país, a trancar. Ele é uma âncora fiscal. O arcabouço fiscal é âncora, ele segura a economia para a economia não crescer. Então a gente precisa se livrar desse arcabouço fiscal que agora chegou no crescimento real do salário mínimo. O crescimento real do salário mínimo fica limitado por causa do arcabouço fiscal, gente. Então a gente precisa se livrar dessa âncora para que o Brasil tenha um desenvolvimento efetivo, um crescimento efetivo e não fique. A gente não pode ficar comemorando o crescimento de PIB de 3%, né, pessoal? Claro que a gente tem que comemorar, é muito melhor crescer 3 do que 0,8, como era a expectativa do mercado, né? Mas o Brasil é um país que tem potencial para crescer 6%, para crescer 7%, para crescer 8%, gente. Se a gente tivesse um déficit de 2% do PIB, 2,5% do PIB, podem ter certeza que nós íamos crescer 6% a 7% de PIB. Podem ter certeza. Consultem bons economistas aí, tá, pessoal? Chegamos ao fim, pessoal. Deixa eu agradecer quem chega ao fim sempre, né? E deixa eu pedir aqui, ó, para quem não curtiu ainda, deixa a curtida e deixa em comentários no chat. Inclusive, quem chegou até aqui ao final, junto comigo, diga ali no chat. Cheguei até o fim, Portinho. Eu vi nos últimos 2 programas muita gente comentando que chegou até o fim ali. Inclusive, quero agradecer todo mundo, né? Que chega ao fim e deixa o comentário ali, né? Diga a cidade que está assistindo, tá? Quem não deixou ainda. Quem puder contribuir no Pix, ó, nosso Pix, avoztrabalhadora@gmail.com, ou tem o QR Code que ficou aqui em cima o tempo inteiro no canal. Quem puder, melhor ainda, ó, pessoal, torne-se membro do canal.
Quem tiver uma disponibilidade, R$ 1,99 por mês, pessoal. A partir de R$ 1,99, tem plano ali de R$ 7,99, R$ 19,99, mas tem esse nosso plano de R$ 1,99 porque a gente quer chegar a 500 membros do canal. Estamos batendo em 300, aí estava 295 hoje, quando eu dei uma analisada ali nas estatísticas do canal. Então é importantíssimo isso aqui chegando a 300, eu tenho certeza que o canal dará um salto maior ainda com a tua contribuição, tá, pessoal? Com a tua contribuição, esse teu R$ 1,99 aí vale ouro para nós se tu te torna membro do canal. Quem curte geopolítica aqui, ó, pessoal, deixa eu mandar esse recado, ó, inscrevam-se no nosso canal alternativo aqui, específico para geopolítica, tá, pessoal? youtube.com/geopoliticavt. Tenho certeza que vocês vão gostar. Acessem ali, tem vários vídeos lá já publicados, espero que gostem. E para finalizar aqui, ó, pessoal, nossos grupos de WhatsApp e Telegram. O link está na descrição do vídeo aqui, ó. Aproveita que chegou ao final, vai lá, te cadastra, abre a descrição aqui, tá os 2 links ali. Te cadastra lá, entra para nossa comunidade, serás muito bem recebido. Certo, galera? Espero que tenham gostado. Paz entre nós, guerra aos senhores.